Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós próprios. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1870 e para a solene história de Mary Fletcher e dos seus 4 filhos pequenos. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. O nosso cenário é a aldeia de Scott Firth, no extremo sul da cidade histórica de Lancaster, no norte de Inglaterra. Em 1870, era uma comunidade de trabalhadores, operários de fábricas e comerciantes. A vida era ditada pelas estações do trabalho manual e, para muitos, era uma existência precária. Numa das modestas casas de pedra que ladeavam a estrada principal, vivia a família Fletcher. A sua história não é de grande ambição ou renome público, mas uma tragédia doméstica e silenciosa que em breve horrorizaria a nação e levantaria questões difíceis sobre a pobreza, a saúde mental e as mais sombrias capacidades do coração humano. John Fletcher era pedreiro, uma profissão que exigia força física e habilidade. Tinha 38 anos e durante a maior parte da sua vida tinha sido um provedor competente para a sua família. Era casado com Mary e juntos tinham 4 filhos pequenos que enchiam a sua pequena casa. Anne, de 7 anos, Elizabeth, de 5, John Jr., de 3 e o bebê da família, Thomas, que tinha apenas 9 meses. A sua vida era de meios humildes, ditada pela disponibilidade de trabalho e pelos modestos salários que John conseguia ganhar. Os vizinhos conheciam-nos como uma típica família da classe trabalhadora. Mary ocupava-se da imensa tarefa de criar 4 filhos pequenos numa era sem as conveniências modernas, enquanto John passava os seus dias a moldar pedra. No entanto, sob esta superfície de rotina doméstica, acumulavam-se fortes pressões. John Fletcher tinha a reputação de beber muito, uma fuga comum para os homens que enfrentavam as dificuldades implacáveis da época. Isto, combinado com uma crescente instabilidade financeira, começou a desgastar o tecido da sua vida familiar, conduzindo-os a uma catástrofe que ninguém podia prever. Nos meses que antecederam o inverno de 1870, as circunstâncias de John Fletcher pioraram significativamente. Ele tinha sido atingido por um surto de doença que o deixou incapaz de trabalhar durante várias semanas. Para um homem cujo sustento dependia inteiramente do seu trabalho físico, este foi um golpe devastador. Sem rendimentos, as já parcas poupanças da família esgotaram-se e eles endividaram-se. A tensão parecia pesar fortemente na mente de Fletcher. O seu comportamento tornou-se cada vez mais errático e alarmante. Mais tarde, os vizinhos recordaram conversas em que ele falava com um profundo sentimento de desespero. Foi descrito como melancólico e desanimado, convencido de que a sua família estava condenada ao asilo de pobres, um destino amplamente temido pela sua vergonha e dificuldades. Mais preocupante ainda, começou a expressar pensamentos mórbidos, dizendo a um vizinho que seria melhor dar um fim silencioso a todos eles do que vê-los sofrer tal destino. Eram palavras desesperadas de um homem nas garras de uma depressão severa. Mas numa era sem conceito de cuidados de saúde mental, os seus pedidos de ajuda não foram ouvidos. A noite de sexta-feira, 21 de janeiro de 1870, começou como qualquer outra na casa dos Fletcher. As crianças foram deitadas e um silêncio tranquilo instalou-se na pequena casa. Mary Fletcher provavelmente não fazia ideia de que esta noite seria a sua última, ou que o homem com quem se tinha casado se tornaria o agente da sua destruição e da dos seus filhos. Nas horas escuras daquela noite, movido por uma lógica distorcida pelo desespero e pelo álcool,
John Fletcher cometeu um ato impensável. Pegou num martelo de pedreiro, uma ferramenta do seu ofício, e moveu-se pela casa silenciosa. Foi de quarto em quarto, pondo fim à vida da sua esposa adormecida e de cada um dos seus 4 filhos. O ato foi de uma violência brutal e chocante, levado a cabo no mesmo lugar que deveria ter sido seu santuário. Depois de ter assassinado toda a sua família, Fletcher virou uma navalha contra si mesmo, infligindo um corte profundo na sua própria garganta numa tentativa de acabar com a sua própria vida. Mas a sua tentativa falhou. Quando o sol começou a nascer numa manhã fria de janeiro, John Fletcher jazia gravemente ferido numa casa de profundo e terrível silêncio. Na manhã de sábado, 22 de janeiro, a casa dos Fletcher permanecia invulgarmente parada. As cortinas ainda estavam corridas e não subia fumo da chaminé. Uma visão estranha numa casa da classe trabalhadora, onde o dia começava cedo. Um vizinho, um pedreiro chamado Thomas Gardner, passou pela casa a caminho do trabalho e notou o silêncio. Quando regressou horas mais tarde e viu a casa ainda fechada e silenciosa, um sentimento de inquietação começou a crescer. Os Fletcher tinham 4 filhos pequenos. A sua casa raramente ou nunca estava em silêncio. Gardner falou com outro vizinho, e a preocupação partilhada levou-os a agir. Bateram à porta, mas não houve resposta. Chamaram, mas apenas o silêncio respondeu. Temendo que a família pudesse ter adoecido, Thomas Gardner foi à parte de trás da casa e encontrou uma janela destrancada. Içou-se e espreitou para dentro. O que viu na penumbra foi uma cena de tal horror que permaneceria com ele para o resto da sua vida. Ele compreendeu imediatamente que uma terrível tragédia se tinha abatido sobre a família lá dentro. Ao entrar na casa, Thomas Gardner foi confrontado com toda a extensão do horror. Os corpos de Mary Fletcher e dos seus filhos jaziam nas suas camas. A cena era de uma violência inimaginável. Noutro quarto, Gardner encontrou John Fletcher. Ele estava vivo, mas por pouco. Estava deitado no chão, coberto de sangue do grave ferimento auto-infligindo na garganta. Estava consciente, mas incapaz de falar. Gardner saiu correndo de casa para dar o alarme, e em breve a pequena aldeia de Scotford estava a recuperar do choque da notícia. O polícia local e um cirurgião, o Dr. Christopher Johnson, foram chamados ao local. O Dr. Johnson tratou do ferimento de Fletcher, um ato que lhe salvaria a vida para que pudesse ser julgado pelos seus crimes. Enquanto as autoridades iniciavam a sombria tarefa de documentar a cena e remover os corpos das vítimas, John Fletcher foi detido. Embora não pudesse falar, conseguiu comunicar escrevendo numa lousa. As suas primeiras palavras escritas foram uma confissão direta e inequívoca do assassinato da sua esposa e dos seus 4 filhos. Com a confissão de John Fletcher, os factos básicos do caso não estavam em disputa. O processo legal começou quase imediatamente com o inquérito judicial. Este procedimento foi realizado numa taberna local, uma prática comum na época, e foi supervisionado pelo coroner do condado. O júri, composto por homens locais, ouviu o testemunho angustiante do vizinho que descobriu a cena, do polícia, que foi o primeiro a responder, e do cirurgião, que examinou as vítimas e o acusado. A confissão escrita de Fletcher foi apresentada como prova definitiva da sua culpa. As provas eram esmagadoras e profundamente perturbadoras. O júri do inquérito demorou muito pouco tempo a chegar à sua conclusão. Apresentaram um verdito de homicídio doloso contra John Fletcher pelas mortes da sua esposa, Mary, e dos seus filhos, Anne, Elizabeth, John e Thomas. Após o inquérito, Fletcher foi formalmente acusado e enviado para ser julgado no próximo tribunal de Lancaster. A comunidade ficou a lamentar e a tentar compreender como um marido e pai pôde ser responsável por tal atrocidade. O julgamento de John Fletcher pelo assassinato da sua família começou em março de 1870, perante o juiz Lush, no Tribunal de Lancaster. A acusação do Ministério Público foi direta. Apresentaram os fatos do crime, as provas médicas e a própria confissão clara de Fletcher.
Não havia dúvida de que ele tinha cometido os atos. Todo o caso, portanto, assentava em uma única questão: qual era o estado de espírito de John Fletcher naquela noite fatídica? O advogado de defesa de Fletcher montou uma defesa baseada na alegação de insanidade. Argumentou que Fletcher não era legalmente responsável pelas suas ações porque sofria de um delírio mórbido. A defesa apresentou testemunhas, incluindo os vizinhos com quem Fletcher tinha falado do seu desespero. Testemunharam sobre a sua doença recente, a sua pobreza, a sua depressão e a sua conversa sobre pôr fim ao sofrimento da sua família. O argumento era que Fletcher acreditava genuinamente, embora de forma insana, que matar a sua família era um ato de misericórdia para o salvar do asilo de pobres. A acusação contrapôs que Fletcher, embora talvez deprimido e desesperado, não era insano aos olhos da lei. Ele compreendia a natureza das suas ações e sabia que estavam erradas, como evidenciado pela sua subsequente tentativa de suicídio, que enquadraram como um ato de consciência pesada. O júri foi encarregado de decidir se John Fletcher era um homem desesperado, mas sã que tinha cometido um crime terrível, ou um homem tão quebrado pela doença mental que não era responsável pelas suas ações. Depois de ouvirem todas as provas e os argumentos finais tanto da acusação como da defesa, os 12 homens retiraram-se para deliberar. Regressaram à sala de audiências em pouco mais de 10 minutos. A sua rapidez demonstrava a certeza da sua conclusão. O porta-voz anunciou o veredito: culpado. A alegação de insanidade tinha sido rejeitada. John Fletcher permaneceu no banco dos réus enquanto o juiz se dirigia a ele. O juiz Lush falou da natureza aterradora do seu crime, um crime que desafiava a compreensão. Reconheceu o estado de pobreza e os problemas de Fletcher, mas concluiu que não podiam desculpar a aniquilação de toda a sua família. Colocando o barrete preto, o juiz sentenciou John Fletcher a ser levado daquele lugar para a prisão, e aí ser enforcado pelo pescoço até a morte. Fletcher, que tinha permanecido em silêncio e composto durante todo o julgamento, não mostrou nenhuma reação visível à sentença. John Fletcher passou as suas últimas semanas no castelo de Lancaster, assistido pelo capelão da prisão. Na manhã de sábado, 9 de abril de 1870, foi conduzido da sua cela para a forca. A execução foi levada a cabo pelo famoso carrasco William Calcraft. De acordo com uma recente alteração na lei, a execução foi realizada em privado, dentro dos muros da prisão, testemunhada apenas por funcionários e membros da imprensa. O trágico caso da família Fletcher deixou uma profunda cicatriz na comunidade de Lancaster. Foi uma história que destacou a terrível interseção de pobreza extrema, desespero social e doença mental grave numa sociedade que tinha pouca compreensão ou simpatia por esta última. As mortes de Mary Fletcher e dos seus 4 filhos inocentes serviram como um testemunho sombrio das crises silenciosas que se desenrolavam por trás das portas fechadas dos lares da classe trabalhadora na Inglaterra vitoriana. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-los a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.